O livro de Gálatas é outra carta escrita por Paulo, desta vez para a igreja da região da Galácia, onde aqui ele fala sobre as divergências que estavam ocorrendo entre os cristãos judeus e os não-judeus, pois haviam dúvidas entre eles em relação a ambos seguirem as mesmas leis e ensinamentos, visto que possuíam vivências diferentes. Aqui, o apóstolo fala sobre a verdadeira intenção do Evangelho de Jesus e explica como lidar com essas diferenças, com diversas mensagens muito importantes. Então, assista até o final para conhecer mais sobre ele. O cristianismo começou em Jerusalém, mas sua mensagem era para toda a humanidade e rapidamente se espalhou além de Israel. Durante o tempo de Paulo como missionário, o número de não-judeus no movimento de Jesus se igualava ao de judeus, o que gerou um debate intenso. Historicamente, o povo da aliança estava focado no grupo étnico de Israel e distinguido por práticas como a circuncisão masculina, dietas kosher, que são aquelas restrições alimentares que eles têm, e o sábado. Assim, alguns cristãos judeus começaram a frequentar as igrejas da Galácia. Eles começaram a criticar Paulo e a exigir a circuncisão de todos os cristãos não-judeus. E quando o apóstolo soube disso, ficou magoado e irritado, o que levou a escrever esta carta. Inicialmente, Paulo desafia os Gálatas com um resumo do evangelho centrado no Messias crucificado. Ele argumenta que este evangelho forma uma família que une Jesus e Abraão em uma comunidade multiétnica. Paulo também demonstra como o evangelho transforma as pessoas através da presença e poder do Espírito. Ele começa expressando surpresa pelo evangelho diferente que era promovido pelos críticos que o difamavam e insistem na circuncisão. Paulo então defende a autenticidade de sua mensagem e sua autoridade como apóstolo, guiado diretamente por Jesus ressuscitado para levar sua mensagem aos gentios. Como registrado em Atos, Paulo só mais tarde encontrou os outros apóstolos em Jerusalém, como Pedro e Tiago, que apoiaram sua abordagem de não exigir que os cristãos gentios fossem circuncidados ou seguissem dietas kosher. No entanto, a tensão continuou. Por exemplo, Pedro visitou Antioquia e interagiu livremente com cristãos gentios, até que membros da oposição de Jerusalém o influenciaram a se distanciar desses incircuncisos. Paulo então confrontou Pedro, acusando-o de hipocrisia por não permanecer fiel ao Evangelho, ao tentar impor a circuncisão e a observância da Torá aos novos cristãos. Esse foi um erro grave por várias razões, especialmente porque contradiz o Evangelho, que afirma que ninguém é justificado pelas obras da Torá, mas somente pela fé em Jesus. Para Paulo, a justificação significa ser declarado justo por Deus, recebendo perdão, um lugar na família do Senhor e sendo transformado pela sua graça. A mensagem é clara. A justificação ocorre quando as pessoas confiam no Messias, tornando-se participantes de sua vida, morte e ressurreição. Como Paulo escreve, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Portanto, a razão pela qual alguém está certo diante de Deus ou pertence à família da aliança não é por obedecer à Torá, mas por causa do que Jesus fez por eles, algo que nunca poderiam alcançar sozinhos. Essa compreensão profunda do trabalho de Jesus é essencial para quem pode fazer parte da família de Deus e como viver como membro dessa família. Paulo menciona histórias de Abraão em Gênesis, para mostrar como ele foi justificado diante de Deus simplesmente por ter fé na promessa divina, de que todas as nações seriam abençoadas através dele e seus descendentes. Deus sempre planejou uma família ampla e diversificada de pessoas que se relacionam com ele pela fé, não pelas leis. Isso levanta a questão de por que Deus deu a lei a Israel? Paulo explica brevemente que elas foram dadas muito depois da promessa de Abraão, como uma medida temporária destinada a revelar e condenar o pecado humano, enquanto aguardava a vinda do Messias prometido. Quando Jesus veio, ele cumpriu o propósito das leis, trazendo redenção através da sua morte e ressurreição. O autor reconhece que as leis da Torá tiveram um papel positivo, ao agir como um professor rígido, que mantinha Israel alinhado até a vinda de Jesus. No entanto,
As leis também revelaram a constante rebelião de Israel contra Deus, declarando-os culpados. Jesus morreu para redimir esse fracasso humano e abrir as portas da bênção de Deus para todas as pessoas, independentemente de sua etnia ou status social. Para Paulo, exigir que os cristãos não-judeus observem a Torá é negar o cumprimento de Jesus e restringir a bênção de Deus a uma única família étnica. Os opositores de Paulo podem argumentar que a Torá guia o viver segundo a vontade de Deus, mas o apóstolo responde nos capítulos seguintes, explicando que é a presença transformadora de Jesus, através do Espírito, que capacita os crentes gentios a viverem de acordo com a vontade de Deus. Paulo reconhece a sabedoria das leis da Torá, que podem ser resumidas no mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. No entanto, o Evangelho oferece liberdade e transformação através de Jesus, que agora vive nos crentes pelo Espírito Santo, capacitando-os a cumprir a lei através de um estilo de vida moldado pelo amor. Paulo destaca que a vida de Jesus na pessoa é evidenciada pelos frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. No entanto, esses frutos não são automáticos e requerem a cooperação dos crentes, que devem cultivar novos hábitos enquanto abandonam os antigos, guiados pelo Espírito. Assim, eles são renovados interiormente por Jesus e capacitados a amar a Deus e ao próximo. Para Paulo, o ponto crucial não era impor observâncias da Torá, a circuncisão ou as restrições, mas sim focar na nova criação de Deus. Uma família diversa unida pela fé em Jesus, aprendendo a amar pelo poder do Espírito. E assim, terminamos este resumo, que espero que você tenha aprendido mais. Que o Senhor te abençoe e tchau!